Olá, boa tarde. Eu sou Maureen Stort, um dos fundadores do TWE, um projeto do Terroir Wine Experience. Estamos iniciando o ano de 2024 com as nossas gravações sobre os programas, abordando sempre as principais vinícolas do Brasil, em especial as vinícolas do Sul, as vinícolas boutique. Estamos, nesse momento, gravando no Castelo San Andrés, em Gramado, um dos dois relechators do Brasil, dentro da adega do Castelo, também fazendo parte do Wine Spectator, com uma das 100 maiores adegas do mundo. E nesse momento eu vou apresentar a Patrícia Cardoso, que é a nossa sommelier, que vai apresentar o nosso convidado, dizendo também para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, que ingresse no nosso grupo Terroir Wine Experience para receber sempre informações do nosso programa e dos nossos projetos. Patrícia, você fica encarregada de apresentar o nosso convidado de hoje. Com certeza, Maureen. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês no primeiro Winecast de 2024, trazendo um convidado super especial. Então, sou sommelier aqui do Castelo, assumi a adega já no final do ano passado, e a gente está trazendo cada vez mais novidades, principalmente com relação às vinícolas brasileiras, para que vocês conheçam um pouquinho mais do enoturismo aqui no Brasil. Hoje a gente vai estar com Noemi Capuani, que é o proprietário, fundador do Vinhedos Capuani, Vinícola Capuani, de Monte Belo do Sul. Capuani, bem-vindo. Muito obrigado, prazer muito grande, Patrícia, estar participando com vocês. Obrigado. Conta um pouquinho para a gente como é que um empresário do segmento de imóveis foi parar no mundo do vinho. Muito simples, né? Lá em Bento, ou você faz móveis ou faz vinho, né? Casualmente me tocou fazer as duas coisas, né? Mas, na verdade, a gente nasceu no mundo do vinho, dos vinhedos, né? E lá atrás, a minha família sempre esteve nessas terras desde que vieram da Itália, em 1878. São 146 anos que a minha família participa com uma boa participação com uvas, né, para o município de Bento Gonçalves, né, que na época era tudo Bento Gonçalves, né, não era Montebello, mas Montebello emancipou há poucos anos, né? Sim. Então a minha família sempre produziu uvas, e quando eu era criança, meu pai já só produzia uvas finas, né? Então ele foi o primeiro, ou um dos primeiros a plantar Chardonnay no Brasil e Pinot Noir. É muito interessante isso. Foi quando a Chandon se instalou em Garibaldi que ela trouxe as mudas de Chardonnay para o Brasil, né? Então meu pai ele era um dedicado em uvas, porque eles vendiam as uvas, né, a vida toda. E como ele não queria que eu continuasse nos vinhedos, ele queria que eu estudasse, e foi o que aconteceu. Eu estudei e fui para Bento, né? Casei aos 22 anos, e aí que eu pensei em ser um empresário dos móveis. Aí que eu montei uma indústria de móveis que vai fazer agora 34 anos. Comecei ela, eu e um funcionário, né? Cheguei a exportar para 63 países, né? E todo o Brasil, mas sempre gostei e sempre tive muitas raízes ligadas ao vinho, né? Porque nós estamos em Bento Gonçalves, Montebello, sempre tive essa ligação com meu pai, também porque eu era filho único, homem, né? Então sempre tive uma ligação muito grande com meu pai. E então ele produzia uvas muito boas, sabe, de boa qualidade. Ele sempre vendeu as uvas para as multinacionais que nós tínhamos. Em outras ocasiões, quando as multinacionais saíram do Brasil, ou algumas foram vendidas, então ele fornecia para Valduga, para Perini, para Saltão, para Miolo, né? E então, em 2010, o meu pai faleceu. E ele era o maior produtor de uvas finas da região, fora vinícolas, era meu pai. Ele produzia muita uva. Qual era o nome do seu pai? Volmir Luiz Capuani. Isso. E aí, então, ele falou comigo, quando ele estava bem ruim, o que eu ia fazer com os vinhedos dele.
Ele estava preocupado, né? Ele estava preocupado com os vinhedos, né? Eu disse, ó, pai, eu vou cuidar dos teus vinhedos, mas vou fazer os vinhos agora, porque eu não quero mais vender as uvas daí. Aí, em 2011, eu comecei a fazer a primeira vinificação com as uvas da família. Então, 2011 que começa efetivamente Capuani como produtor de vinhos, né? Que até então era produção de uvas. Exatamente. Então, eu fiz a primeira vinificação, inclusive em vinícolas de amigos meus, primo meu, mas eu tinha um grande conhecimento de vinhos. Por quê? Também eu faço parte de uma confraria de enólogos da Embrapa e produtores de vinhos da região, e nós já conhecemos todos os maiores países do mundo que produzem vinhos, tecnicamente. São 24 anos que eu faço isso. Então eu tinha muito enólogo ao meu redor, né, que pudesse me assessorar em fazer grandes vinhos com as grandes uvas que eu já possuía, né? Uhum. Então eu fiz a primeira vinificação e fui guardando vinhos durante 4, 5 anos, né? Porque eu não dependia disso aí, né? Tinha minha indústria andando e tudo. Fica onde a tua indústria de móveis? A indústria de móveis hoje ela está em Montebello, mas eu comecei ela em Bento. Essa migração, porque é uma questão até cultural, né? A região ali de Bento, Garibaldi, mas mais Bento, se tinha sempre a visão da região produtora mais até em cima do nome Bento Gonçalves. Hoje tem uma tríade ali, Isso. Bento, Montebello, Pinto Bandeira. Né? Mas muitos pais começaram com uva e alguns filhos passaram a produzir vinho, como foi o teu caso, né? Exatamente. Esse pulo aí entre produtor de vinho e plantador de uva e produtor de vinho, qual é a sabedoria, qual é o estágio que tem que passar para chegar nisso? Porque não é fácil produzir vinho e não é fácil produzir vinhos de boa qualidade, né? Eu acho que o passo mais difícil, hoje nós, graças a Deus, temos uma mão de obra muito qualificada, que são os enólogos, né, devido à nossa faculdade de Bento Gonçalves, né, que está preparando muitos enólogos muito bons. E eu acho que o importante mesmo é saber cultivar um vinhedo, sabe? Para ter a qualidade do vinhedo, porque o grande vinho começa no vinhedo, né? Então é ali que você determina a qualidade do vinho que você quer pôr na garrafa, né? É na uva. E o passo principal que a pessoa tem que fazer essa migração, eu diria assim que a parte comercial é o lado mais difícil, né, de se vender os vinhos. Mas como, graças a Deus, a gente criou um enoturismo muito legal e que está crescendo muito, né, a Serra Gaúcha como um todo, nós estamos atraindo esses consumidores para nos visitar. Então, quando a pessoa começa a fazer seus vinhos, ele não tem que se preocupar muito em sair vendendo, em montar uma estrutura comercial, porque a gente recebe eles na nossa casa, né? Lógico, temos sempre que buscar a perfeição do produto, né? Porque nós temos que fazer um produto diferenciado. E é isso que está acontecendo. Eu acredito que nós temos um futuro brilhante, porque cada dia que passa, nós estamos melhorando nossas qualidades, a qualidade dos nossos vinhedos. É uma constante melhoria que nós estamos fazendo. E uma questão que eu tenho interesse em saber. Quando a gente identifica, por exemplo, vinho argentino, em geral vem a visão Malbec, né? Qual é hoje a casta que está marcando o vinho brasileiro, o vinho gaúcho especialmente? Né? Então, eu sempre digo que o Merlot foi a primeira casta, né, que veio para a Serra Gaúcha. E está muito bom o Merlot, tanto é que é a casta mais plantada no mundo, né, a Merlot. Ela se adaptou em muitos países do mundo, né? E nós estamos fazendo um Merlot DO muito legal, muito bom. E o outro vinho que a gente faz com muita facilidade são os espumantes e os vinhos brancos de Chardonnay, né? O Chardonnay é a rainha das uvas brancas para fazer os grandes espumantes. E graças a Deus, na Serra Gaúcha ela se adaptou muito bem, temos um terroir maravilhoso para essa casta, né? Então, nós estamos com essas duas castas aí, ícones, né? De termos de produtos que vão se diferenciar. Mas estamos buscando também outras castas, tipo um Cabernet Franc, que está se adaptando muito bem no Vale dos Vinhedos,
Eu sei de uma na Serra Gaúcha. Que vocês trouxeram, que vocês implementaram aqui no Brasil. Uma casta italiana. Então, eu gosto... Conta um pouquinho pra gente disso. Patrícia, eu gosto de buscar castas diferentes, né? Na minha vivência no mundo dos móveis, eu viajei muito para a Itália. A minha fábrica tem 40 mil metros quadrados e todas as máquinas são italianas e alemãs. Então, eu fui muito para a Itália. E aí eu tive esse prazer de conhecer muitos vinhos diferentes, até um frisante que eu trouxe um enólogo italiano para me fazer o primeiro, que é um vinho frisante champenoise, mas eu gosto de trazer novidades. Eu sempre fui inovador também no mundo dos móveis, né? E nos vinhos agora é uma paixão que estava talvez guardado, né? Mas eu estou me buscando... Tem que cuidar para essa paixão não passar os móveis. Então. Não, os móveis agora meus filhos estão cuidando, tá? Eu estou cuidando só do vinho agora. Ah, te dedicou só aos vinhos agora. Agora eu estou dedicado só aos vinhos, fazem 2 anos e pouco. Eu estou só nos vinhos. E deixei os móveis para os meus filhos, que estão indo muito bem, graças a Deus, né? Mas, respondendo à pergunta da Patrícia, eu trouxe sim uma casta que eu tive muito orgulho no dia que eu levei para a minha confraria, porque eu sempre levo meus vinhos de lançamento para a confraria que eu tenho, né? E ninguém sabia as cegas que uva que era essa tal de Malvasia-Nera, que eu trouxe as mudas da Puglia, lá do sul da Itália. E ela se adaptou muito bem, estou fazendo uns vinhos maravilhosos, né? Tanto é que a minha primeira vinificação em 2020, nós fizemos um vinho com 16 de álcool. Foi assim... Engraçado, a região da Puglia é uma região até relativamente quente. Pois é. Como que ela se adapta se adaptou aqui. Lógico que a safra de 2020 foi uma safra muito boa, né, que nós tivemos muito calor, com pouca chuva, né, então foi uma safra que se destacou bastante. Agora, eu acredito que dificilmente eu vou conseguir atingir o mesmo nível de qualidade, né, ou de açúcar ou coisa parecida, né, mas eu já fiz a de 21, de 22, 23, bem bacana também, né. Então, eu gosto de trazer castas diferentes. Por exemplo, eu já tenho castas plantadas lá, tipo Malvasia-Nera, tipo Zinfandel, né, o Primitivo de Mandúria. Eu tenho uma outra casta que eu gosto muito, que é lá da Umbria, que é o Sagrantino, lá da região de Montefalco. Também eu tenho plantado lá. E tenho plantado também umas uvas tipo Pinot Bianco e Pinot Meunier. E também tem uma outra que é uma uva portuguesa, né? Vou tentar fazer um vinho diferenciado com uma uva portuguesa também. Vinhedos todos que estão onde? No Vale dos Vinhedos. Quer dizer, eu não tenho vinhedos já grandes, né? Eu trago apenas uma série de mudas, uma quantidade que me satisfaça fazer uma barrica de vinho para começar, né? Para testar, para começar a ver como é que está testar, começar. De todas essas que você trouxe, qual que você acha que teve mais sucesso ali no teu terroir? Então, o experimento com o vinho foi apenas Malvasia-Nera até então, né? Então, o ano que vem, não nessa próxima safra, na outra, já vou fazer mais uns 3 ou 4 tipos de vinhos com essas uvas que já vão estar me produzindo. Certo. E o cuidado dessas diferentes castas é o mesmo? Ou tem que ter um olhar para cada uma? É um olhar para cada uma. É um namoro com cada uma. Exatamente. Olha, é um negócio muito interessante, porque com 2, 3 anos de vivência com ela, também depois quando eu vou fazer o pareiral, o vinhedo grande, aí eu vou ter que escolher um terroir adequado para ela, né? Até então ela está num terreno que eu estou utilizando para experimento, né? Mas aí eu vou ter que ter inteligência para buscar um terroir certo para cada casta dessas que eu trouxe, né? Quem é que te assessora nisso, Capone? Olha, eu gosto muito de conversar com o meu pessoal da confraria, com o pessoal da Embrapa, mas as viagens que a gente faz já nos ensina bastante, sabe? Essas viagens internacionais há 20 anos, né? Então, a gente vai no vinhedo e vai até a degustação, né? Na vinificação e na degustação. Então, é um processo assim incrível esse
que a gente faz da nossa confraria, né, nos países que a gente visita. Agora, por exemplo, em junho, nós vamos só nos primitivos na Itália. A Itália a gente já foi, mas nós estamos voltando, por nós termos visitado praticamente todos os países, né? Então nós vamos exatamente ver os primitivos. Vamos para Sicília e para Sardenha, exatamente para esses dois lugares, para as ilhas. Legal. Isso mesmo. O consumidor brasileiro, ele já consegue identificar, tomando como base essas pessoas que visitam ali o enoturismo, a região do Vale dos Vinhedos em geral, que já, se eu não me engano, esse número já está na ordem de 1,5 milhão a 1.800.000 por ano, né? Depois da pandemia. Ele encontra várias ofertas ali na região. E vocês que têm contato com o público ali, muitas vinícolas praticamente só vende naquele canal, né, que é o canal do enoturismo. Do enoturismo. Ele já faz essa leitura de tipos de uva, traz informação para enriquecer o processo de vocês? Sim. O enoturismo, ele é um negócio fundamental, porque a gente vive aí um momento muito legal. E você assiste ao vivo a reação de cada vinho que você está degustando com ele ali, né? Qual é o perfil desse cliente, Cavani? Então, é um cliente que a maioria já conhecedor de vinhos, né? Que já viajaram para o exterior, então ele já ouviu falar que a Serra Gaúcha está fazendo vinhos muito bons, então eles estão indo para checar isso mesmo. E a gente entrega isso. Entrega isso mesmo. Essa é a palavra. Entregamos isso porque nós todos estamos fazendo os vinhos muito elegantes, muito bons, que estamos satisfazendo o consumidor brasileiro muito bem. Eles mesmos dizem, meu Deus, eu estava perdendo tempo. Por que eu não vim antes para o Vale dos Vinhedos, né? Mas isso está bacana. Eu acho que nós estamos tendo um crescimento bem horizontal, delicado, e bem honesto, sabe? Porque nós estamos fazendo qualidade sim, e nós estamos nos dedicando na qualidade dos vinhos nos espumantes brasileiros. Que conselho que tu dá para o consumidor que tem preconceito com o vinho nacional e que prioriza somente os vinhos importados, não dando chance aí pro produto interno brasileiro? Qual é o recado que tu dá para esse cliente? Então, Patrícia, eu acho que esse cliente é porque ainda ele não provou os vinhos nacionais. Tem muitos ainda que não provaram vinhos nacionais por preconceito, talvez, sabe? Preconceito é falta de conhecimento, talvez? É porque ele viveu o mundo dele provando vinhos importados, vinhos do exterior, e ainda não se deu o prazer de ir para o Vale dos Vinhedos provar os nossos vinhos, porque é unânime. Todas as pessoas que provam os vinhos da gente, eles falam, nossa, eu estava perdendo tempo, não preciso mais estar importando vinhos para tomar bons vinhos, né? E nós podemos dizer assim que o mundo todo faz os grandes vinhos, os médios vinhos e os vinhos de combate, né? O mundo todo trabalha dessa forma, né? Então, muitas vezes, eu acho que o preconceito também, que a pessoa importa um vinho sem saber o que ele está importando, e quando chega na mesa dele, não é aquilo que ele estava imaginando. Então, tem muitos vinhos que, pelo mesmo valor, os nossos são muito mais bacanas. Então, eu diria que o brasileiro tem que nos prestigiar. Se permitir, né? Se permitir, nos prestigiar o que nós temos em casa, que a casa nossa é a casa dele, que é o nosso Brasil. O Mário Gais, que é uma pessoa que eu entendo que o vinho brasileiro, em especial o vinho da região sul, não o vinho, o espumante, né? Deve muito a ele por ter sido um pioneiro no plantio. O Mário sempre disse que a tendência daquela região é ter o melhor espumante do Novo Mundo, né? E está se caracterizando por isso. E eu sempre ouvi que a tendência do tinto era ir mais para a região da campanha. É assim mesmo o plantio, né? Ou nós já temos em pequenas produções
vinhos como o teu perfil, que são castas diferentes, não tanto volume, mas mais qualidade, menos produção, atingindo um outro tipo de segmento. Me parece que acontece um pouco disso, né? Então, a Serra Gaúcha, ela é perfeita para vinhos brancos, espumantes. Eu diria assim que a gente faz sem preocupação nenhuma. A natureza nos entrega isso, né, sem esforço nenhum. Os vinhos tintos, e falando do Mairo Geisel, a gente tem uma admiração muito grande por ele, porque ele fez um trabalho maravilhoso para o Brasil, né, quando que ele implantou a Chandon, né, e trouxe essas castas de Chardonnay, Pinot Noir, que deu tudo do melhor, né, na Serra Gaúcha com essas duas castas aí, né, devendo nada para os franceses, né. E falando nos vinhos tintos, os vinhos tintos na Serra Gaúcha, nós temos vinhos maravilhosos, tanto quanto a campanha. Só que lá na campanha dá um trabalho um pouco menor do que nós lá na Serra. Nós, lá na Serra, temos que fazer a desfolha, nós temos que deixar a nossa uva apanhando o sol, para ter uma maturação maior, né? Já na campanha, o calor é muito mais intenso do que lá na Serra. Então lá nem pode desfolhar, né? Porque queima a uva, entendeu? Mas eu diria assim que são terroirs um pouco diferentes, né? Mas que os tintos nos dá mais trabalho em função a isso, mas estamos fazendo os tintos tanto quanto, com mais trabalho, lógico, né? Temos mais aplicações de produtos também, né? Mais quantidades, né? Mais vezes. E a campanha, então, ela produz com mais facilidade as uvas. Tintas, no caso. Tintas, no caso das tintas, isso aí. Nós temos novidades aqui. Temos, eu estou só esperando esse momento, né? Temos aqui alguns dos vários, né, rótulos que temos na linha do Capuani. A gente escolheu aqui, fez uma seleção, difícil, né, fazer seleção. Mas vamos lá, temos aqui um espumante, temos um branco e temos um tinto. Queria que tu falasse um pouquinho de cada um. Muito bem. E o que tu sugere aí, Não né? vamos abrir os três, mas falando. Vamos deixar pro Noemir escolher e falar um pouquinho, né? Tá bem. O que ele quer nos mostrar hoje com relação aí à linha. Qual deles tem mais história aqui, dentro da tua história? Eu acho que mais história é o espumante, é o Chardonnay. O Chardonnay, por causa da uva que é a nossa ícone, né? Sim. E fizemos grandes espumantes hoje, né? Então, foi a casta que meu pai plantou há 50 anos atrás, tenho o maior orgulho. E hoje nós estamos fazendo uns espumantes maravilhosos. Esse, no caso, é o Blanc de Blanc Brut, né? E trago uma garrafa também italiana, muito linda, muito bem apresentada, né? Para colocar nossos espumantes, porque temos orgulho de estar produzindo esses espumantes, né? E, bem, nós temos uma acidez bem equilibrada, nós temos aromas fantásticos nos nossos espumantes, né? E nós processamos todos eles no processo de champenoise, né? No método tradicional, clássico, né? Então, todos os nossos espumantes são produzidos nesse processo e a gente até gosta de deixar envelhecer um pouquinho, né? Porque a levedura se encarrega de dar mais maturação nos espumantes. Mais tempo de autólise, mais tempo de autólise e tudo isso, né? Então, a gente tem o orgulho de poder deixar eles um pouquinho mais, né? A nossa produção não é tão grande, então a gente se dá esse luxo de deixar eles mais tempo em autólise, né? Então, se você me pergunta quantos meses tem de autólise esse aqui, não sei te dizer, porque a gente degorja poucas garrafas de cada vez. Nós fizemos tudo em casa, então a gente degorja poucas garrafas, quanto mais eles estiverem em autólise, melhor, né? Então, por isso, nunca tem um número exato em quantos meses de autólise vai estar nossos espumantes. 100% Chardonnay. 100% Chardonnay. Mínimo de quanto tempo em contato com as leveduras? Mínimo. O mínimo de contato com as leveduras, 24 meses. Então, parte de 24 meses, porque da produção até... É isso aí. Né?
Certo. E fala um pouquinho desse rótulo, que é Muito a coisa interessante, mais maravilhosa, é A incrível. cor também, É uma né? cor que não é uma cor típica, né, da gente No mundo ver do vinho. no mundo do vinho, da gente ver a identidade visual das vinícolas. Uhum. Como é que surgiu? Da onde veio essa ideia de usar essa cor tão diferente, né? Até eu queria complementar o que a Patrícia está comentando. Eu tenho um amigo que ele é argentino e ele trabalha com marketing da região de Salta. E ele disse que o vinho tem 50% líquido, 30% impostos e 20% marketing, né? E a garrafa de vocês é um marketing muito interessante, dá desejo, né? Isso aí. Como é que surgiu? Conta para mim. Bom, eu acho, Patrícia, que é a minha vivência no mundo dos móveis, tá? Tenho muito disso. O design está aí também. É porque eu trabalhei muito design e fiz todas as maiores feiras do mundo de móveis eu participei, em vários países do mundo, né? Tipo Estados Unidos, Alemanha, Itália e assim por diante. Então, na minha cabeça tem muito design, né? Eu acho que por isso que eu escolhi uma cor única, né? Também porque eu vou dizer que um rótulo que sempre me chamou muita atenção, desde a primeira vez que foi na minha primeira viagem para os Estados Unidos, quando cheguei em Nova York, foi que eu conheci, em 1994, a Viúva Clicquot, que eu não conhecia. Nunca tinha visto um rótulo deles. Mas me impressionou, né, da vinícola ter posto uma cor única. Né? Então, sempre imaginei na minha cabeça que se um dia eu fosse produzir vinhos e espumantes com os vinhedos da minha família, eu iria querer uma cor única. E casualmente nós escolhemos essa cor, porque é uma cor leve, uma cor agradável, uma cor que chama atenção, Sim. memoriza com muita facilidade, Sim. E era isso que eu queria, uma identidade visual marcante. Isso é verde ou isso é azul? Então, Polêmica. você pode chamar ela de verde e pode chamar ela de azul também, porque ela se demonstra diferente na claridade e na parte sem claridade, sabe? Uhum. É isso aí. Ela me lembra um pouquinho uma cor de uma joalheria bem famosa. Não sei se alguém faz mais referência a essa cor, né? E para mim esses vinhos são joias líquidas engarrafadas, né? Então faz total sentido. Então é uma cor bonita. Lógico, nós temos sim muito parecido a Tiffany, né? Mas a gente fez essa cor justamente porque ela é uma cor elegante, uma cor jovem, uma cor que agrada a todo mundo, uma cor que eu consigo fazer além das embalagens, decoração, tudo isso, né? Então, por isso que eu falei antes, né, que eu acho que o meu mundo de design, né, de móveis, me ajudou muito a tomar essa decisão da cor também, né? Uhum. Então, acho que agora a gente pode provar, né? Vamos Essa maravilha. Vamos provar. Primeiro eu vou servir aqui nosso convidado. Obrigado. Vou deixar para ti isso aqui. Muito obrigada. Deixa eu botar gelar um pouquinho a taça. Já está um tempinho aqui em cima da mesa, então deu uma esquentadinha. Deixa eu dar uma gelada na taça. Para quem não sabe, a gente faz isso para... A gente coloca primeiro um lençolzinho para dar uma gelada no Obrigado. taça. Serviço de espumante. Estamos aqui com uma taça flute, né? Temperatura de serviço de espumante, Capuani. Eu acho que ele é muito interessante ter ele de 6 a 8 graus, né? Que é um ideal, um espumante bem refrescante, bem geladinho. E eu queria falar um pouquinho, já mostrando um pouquinho do perlage delicado que ele tem, né? Um perlage bem fino, bem delicado, onde demonstra a delicadeza da segunda fermentação numa temperatura constante, né? Isso é muito importante que ele tenha para poder fazer um perlage delicado. E a gente vê que ele apresenta assim, essas borbulhas são bem contínuas, né? Muito delicado, uma cor suave, uma cor muito
delicada. Uma cor palha. Amarelo palha. Com aromas maravilhoso. Cítricos. A gente sente muita fruta branca, né? Uma maçã, um abacaxi. Um pão tostado, exato, é a fermentação, a gente sente secundário, né? Da levedura, do tempo de autólise. E só de sentir os aromas, a boca já começa a salivar, né? Então vamos brindar, por favor. Cheers. Saúde. Bem agradável. Borbulha extremamente delicada, fina, textura extremamente fina em boca, né? Com um volume de boca, uma cremosidade bem interessante. Bom, dispensa qualquer comentário. Pena que vocês não estão podendo sentir o que a gente está sentindo aqui agora, mas a gente convida vocês a virem até o castelo ou irem até a Capone, lá em Montebello, para fazer essa degustação, conhecer esse produto que realmente vale a pena. A gente tem outros aqui que eu gostaria depois que o Capone falasse, mas comece pelo espumante, que o espumante abre qualquer, né, momento aí para que seja fechado com muito sucesso. O brasileiro está tomando mais espumante? Está tomando mais espumante. O brasileiro, ele tinha um costume de tomar espumante só quando fazia aniversário, né? Agora ele está mudando a filosofia de estar tomando só quando faz aniversário. Está tomando todo dia, toda semana, comemorando qualquer coisa. E também hoje nós estamos fazendo alguns espumantes com muita estrutura de Pinot Noir, que ele também pode ser utilizado na gastronomia, né? Uma salada ou frutos do mar, né? Um espumante de Pinot Noir, perfeitamente. Então o espumante está sendo muito mais consumido hoje do que 10 anos atrás, 15 anos atrás, muito mais. Porque também nós estamos alcançando muitas boas qualidades também, e aí nós ganhamos bastante, né, das grandes marcas, né, porque em termos de qualidade não estamos devendo mais nada, e os valores das grandes marcas são bastante elevados, né, para o Brasil. Então, o consumo do espumante está muito bem aceito, o Brasil está aceitando em todos os aspectos. E é um coringa de harmonização, né? Exatamente. Se dá muito bem, desde a entrada até a sobremesa. Eu sempre falo, né, que para quem tem dúvida de harmonização, pode encarar o espumante, né, tradicional, que dificilmente vai errar, porque ele segura aí quase todas as etapas de um menu, né? É isso aí. E o segundo que você tem ali, qual é? O segundo é um Riesling Renano, vinho do alemão. Né? O Riesling Renano é uma casta alemã. Por isso o perfil da garrafa também, lembrando. Exatamente. Lembra, né? Lembra a garrafa se chama Renana, é a legítima garrafa de todos os Riesling Renanos, onde eles estão engarrafados, envasados, né? Então, que lembra o Rio do Reno, toda aquela exatamente, coisa. Exatamente. Então, todas as vinícolas alemãs produzem esse Riesling Renano, e eu, por ter conhecido essa casta há muito tempo, sempre tive a vontade de produzir esse vinho, né? E essa é a primeira safra, com muito orgulho, né? Fizemos um vinho até um pouco mais difícil de elaborá-lo, porque ele é do estilo de um Spätlesen alemão, né? Que ele é produzido com as uvas congeladas lá na Alemanha, pela neve. E nós, como nós não temos a neve aqui, nós congelamos as uvas na câmara fria. E fizemos um vinho tanto quanto. Esse é o processo, recolhe e coloca na câmara fria a 15 graus negativos, e nós congelamos as uvas. Processa depois. E aí nós processamos. Claro que esse vinho tem um custo um pouco maior, porque nós tivemos 50% de rendimento, porque com as uvas congeladas nós descartamos, né? Porque a uva também tem
uma parte de água, né? Mas essa parte de água, então, foi fora, né? Virou gelo e foi fora. Então, nós tivemos 50% de rendimento para fazer esse tipo de vinho. E foi um espetáculo de vinho. Assim, a gente se sentiu muito orgulhoso de fazer esse vinho no Brasil, pelas visitas que nós obtivemos no nosso varejo, a quantidade de gente dando elogios por esse vinho aí. É um ice wine brasileiro. Exatamente. E o terceiro? E o terceiro é também um orgulho, está na internet, que nós somos a única vinícola de produzir o vinho Old Cluster. O Old Cluster é um vinho Pinot Noir que ele é elaborado no nosso caso, ele é elaborado do estilo da Borgonha. Ele tem 30% o cacho inteiro, com o graspo inteiro e tudo, e 70% com o grão inteiro, né? Temos uma desengaçadeira que tira o grão e praticamente ele não quebra, então nós fizemos uma maceração carbônica. Então esse aqui é um Pinot Noir Wok, com barrica de carvalho francesa, meia tosta, e o Old Cluster, que é o processo de elaboração dele. Ficou um vinho com os cachos inteiros. Ficou um vinho fantástico. Quanto tempo de barrica? 6 meses. 6 meses. Apenas. 6 meses de barrica, Patrícia. E ele é um vinho altamente gastronômico, né? Dá até para utilizar ele com carne vermelha. Tem um ditado que diz que o caminhar quem faz é o caminhante, né? Um italiano da região de Bento faz um vinho alemão, um vinho italiano e um vinho francês. Viu? Então é isso aí. Que pelo menos tu caminha bastante, né? Exato. Então eu acho que essa minha vida, como voltando a falar, essa minha vida de moveleiro que me levou para os 4 cantos do mundo, né? Eu vi muita coisa. Sim. E estou fazendo coisas diferentes agora no mundo dos vinhos também. Transferir essa experiência de outros lugares, não só da uva, mas da própria cultura para a garrafa, é uma inteligência, né? Sim, eu acho que é um amor muito grande, né? Para a gente tá no nosso DNA, tá na veia, correndo na veia, as histórias, né, que a gente ouvia falar dos nossos antepassados, né? Então, eu acho que é quase que uma obrigação de nós fazer o melhor, né? Porque o ruim foi quando eles vieram. Agora, graças a Deus, nós estamos vivendo um outro mundo, né? E esse mundo que eles nos deixaram, nós temos uma obrigação quase de fazer... De entregar uma nova geração. Exatamente. Então, vamos convidar, né, a todos para conhecerem os produtos do Capone aqui no Castelo. Venham do Castelo para conhecer nossa adega, entrem nas nossas redes sociais, entrem também no canal do Terroir Wine Experience para ver também todos os nossos winecasts, né? E esperamos vocês aí nas experiências, entrem no site também do Castelo para ver todas as experiências relacionadas a vinho, né? E nosso grupo de WhatsApp. Nosso grupo de WhatsApp, que nós temos um grupo, vou deixar o link aqui embaixo para que vocês entrem nesse grupo de confrades, onde a gente tem ótimas oportunidades, negócios de vinho, bem como experiências exclusivas aqui no hotel. E, por favor, mandem sugestões e comentem o que vocês acharam desse Winecast, né? E conheçam a Capuani pessoalmente lá em Monte Belo do Sul, que vale muito a pena fazer essa visita e essa degustação ao Vive a Cores. Capuani, obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, expondo o nosso trabalho, sempre é muito prazeroso. Muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos.